Eu acho que tem muitos jeitos de nomear isso que tem sido feito na literatura contemporânea, escrita de si, escrever a vida, autoficção. Acho que são maneiras possíveis de pensar a literatura, uma literatura que sente uma necessidade muito forte de conexão com o real, com questões que realmente atravessam a nossa vida, questões para a qual a literatura poderia encontrar um espaço que é um espaço de discussão, às vezes é um espaço de denúncia, mas é sobretudo um espaço de problematização de questões que muitas vezes não eram problematizadas, e a literatura nesse sentido é um espaço muito profanatório, no sentido mesmo da dessacralização, da deshierarquização, de poder olhar para o que a gente faz e o que a gente pensa de um outro lugar, é um lugar sempre de deslocamento, e eu acho que nesse sentido é muito interessante a variedade de experiências que podem entrar na literatura. Ela pode ser feita de qualquer material, ela não tem o importante, o não importante, né? Eu acho que é uma das coisas que mais me parecem interessantes na literatura é que, como ela é feita dessa matéria tão comum, essa matéria compartilhada, que é a linguagem, isso que a gente faz o tempo inteiro, ela tem essa possibilidade de realmente abrigar experiências muito diversas e ao mesmo tempo ela vive também de um autoquestionamento, porque como ela é essa matéria comum, definida, que está aí para todo mundo, o que é literatura? A gente está tendo que pensar e reinventar isso o tempo inteiro. E ela, na minha maneira de ver, a literatura está em todo lugar, né? Ela tá nas conversas, ela está no teatro, ela está nas redes, ela está nos livros. Eu acho que essa possibilidade de trânsito do literário é uma das coisas mais fascinantes e comoventes da literatura. E para mim funcionou sempre de um jeito que tem a ver mesmo com entrar em mundos que eu não imaginava que poderia entrar. Mundos até no sentido muito subjetivo, né? Mundos no sentido de partes de mim que eu não imaginava que podia acessar. E depois, claro, assim, outros mundos que chegam para a gente pela leitura. Então acho que a leitura, né, quando a gente começa a entender para onde que a literatura pode nos transformar, a gente também fica querendo fazer aquilo e querendo poder ser agente dessa transformação. Eu sempre fico me perguntando, né, são vários momentos diferentes, né? O que a gente faz, o que faz a gente escrever, né? Eu acho que muitas pessoas escrevem para si, escrevem porque escrevem, né? E é muito poderosa essa força da escrita. E depois a gente às vezes quer mostrar, né? Que a gente quer, de alguma maneira, que aquilo possa ter uma existência no mundo, dentro de um mundo literário e de uma vida literária.
E aí tem todas essas contradições que até hoje eu lido com dificuldade, né? O mercado editorial, as redes sociais, como é que você vai existindo ali com um discurso sobre literatura. E nesse sentido eu acho que o curso de letras deveria também poder mostrar isso, esses discursos, esses circuitos, essa existência da literatura num campo cultural, para a gente também entender que a literatura ela é também essa instituição, é uma instituição que tem suas regras e que muitas vezes reproduz opressões e exclusões. Então é um mundo complexo, mas que no final das contas, para mim, sempre volta a esse lugar do escrever, da escrita de si, do escrever como um ato de transformação de si, de se colocar em outro lugar, de alguma maneira poder sair das suas próprias limitações. E é claro que isso, esse sair de si é sempre um escrever de si para outro. E a literatura é, para mim, esse movimento. Inclusive porque eu tendo por uma questão de personalidade, a um fechamento que é muito propício para a escrita, mas só que não, ao mesmo tempo a escrita é isso que você vai fazer para você, mas que vai te puxar para fora, né? Que a Clarice tem muito isso, quando ela, em livros, né, como recentemente eu estava relendo A Paixão Segundo GH, esse fora te puxando, esse movimento tão doloroso e misterioso do ser puxado para fora. Ou um livro que, na verdade, é o meu preferido da Clarice, que é A Hora da Estrela, que também de um jeito diferente, é esse movimento, né, de ser puxado para fora por esse ser que não deixa o Rodrigo SM ficar só nas elucubrações, porque não dá, porque o literário é a Macabeia, o literário está ali, né, nesse outro. Então, acho que o romance, você vê, estou falando de 2 romances, Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela, são completamente diferentes, né? Mas o romance é essa história de amor pela literatura, uma história de amor, né? Então a gente vai tenta com um, tenta com o outro, aí não dá certo, aí você desiste, não, nunca mais vou escrever um romance na vida, porque é um negócio que te acompanha, que você fica um tempão fazendo, mas eu acho que é o gênero... É esse gênero que pode tudo, em que entra tudo. E esse livro mais recente, Lugares Onde Eu Não Estou, que é um diário poético, são poemas, e na verdade ele é uma antologia de 4 livros que eu já tinha publicado separadamente e agora estão reunidos com mais 2 partes. Mas no final das contas é um romance, ele tem um arco, ele me acompanhou durante um tempo, eu coloquei ali de tudo, né, uma espécie de baú, então já dá para chamar de romance, que é esse lugar, um lugar onde você vai colocar tudo, né, tudo que couber naquele momento, assim, 2 anos, 5 anos, 10 anos que você fica escrevendo aquilo, tudo você enfia ali, né, e aí funcionou, não funcionou, sei lá. Tem um caráter sempre de inacabamento. Nesse sentido, acho que um romance sempre deixa um resto que você alguma coisa que, num baú, assim, pensando na imagem do baú, uma coisinha,
uma perninha de uma boneca que ficou para fora, assim, que daí você puxa e aquilo vai dar numa outra coisa. Eu acho que o Pré-História é um livro que foi bem difícil de escrever, porque era um livro de separação, é um livro de separação e é um livro num contexto político nosso difícil de entender e de colocar em palavras. E eu tinha um desafio que era de, ao mesmo tempo que eu queria essa autorreflexividade do livro, de que ele se pensasse, eu queria que ele fizesse isso de um jeito que fosse de dentro dele próprio, né? Que não fosse assim uma personagem que está refletindo sobre um livro que ela quer escrever e que viesse com referências, com problemas externos a ele. Eu queria que aquilo emergisse da própria escrita. Então eu tive o meu método, porque também tem isso, cada livro, e eu acho que aí o romance, né, leva mais para isso, tem um método. Por ser uma escrita contínua, mesmo que não seja contínua, mesmo que você faça, o método pode ser a fragmentação, mas é um livro que te acompanha, diferente de uma montagem de um livro de contos, por exemplo, que eu adoro também, mas é outra experiência. E esse método, no caso da pré-história, era pré-história, na verdade, o método, era voltar para essa outra história. Então, estar no presente, sentar, escrever um fragmento sempre que desse, tendo essa pré-história no fundo e me deixando levar por poucos elementos. Então, o presente, a pré-história, o presente, a pré-história e vendo, retomando sempre um fragmento anterior. Então, eu trabalhava sempre relendo o fragmento anterior e tentando pegar alguma coisa daquele fragmento que pudesse me fazer avançar no presente em relação à leitura do passado, né? Então, era o tempo inteiro isso. Pego o fragmento anterior, vê alguma frase, alguma palavra, alguma frase especialmente. Então, eu trabalhava muito com copia e cola, né? Corta não, mas copia e cola. E copiava e colava um pedaço. Tá, daqui eu posso continuar. E fui fazendo assim para conseguir avançar, porque eu realmente sentia que eu não ia conseguir avançar. E aí que foi surgindo isso que você falou, né, de poder, foi surgindo essa possibilidade de que o livro se questionasse a si próprio a partir da própria escrita. Não sei se dá para entender muito bem, mas acho que em todo caso essa ideia do método é algo que para mim é fundamental para que o livro em algum momento realmente comece a ser escrito. Que é a pergunta do livro do Barthes, não escrever, né? Às vezes a gente não consegue achar isso. Tem alguma coisa que está bloqueando, né? O que bloqueia? Às vezes é o tema que bloqueia, às vezes é o momento que bloqueia. Mas quando a gente acha um método, eu acho que aí esses bloqueios podem talvez se liberar. O romance tem esse potencial desde sempre, né? Eu acho que isso aqui é incrível. Por isso que eu acho que ele realmente sobrevive. Ele tem uma sobrevivência que tem a ver com a própria indefinição.
E eu acho que sim, eu acho que a gente se surpreende, né, muito com o que ainda dá para fazer, pensando realmente na possibilidade de mistura do romance com ensaio, com autobiografia, com imagem sem imagem, e breve, longo. Acho que outro dia eu fiz uma apresentação na UFMG sobre um trabalho que eu estou começando, que por enquanto tem o título de O Livro com Ela, que é um trabalho novo, e que volta a essa memória da ditadura, um livro que eu estou escrevendo com a minha mãe. E a pessoa que estava mediando a mesa, a Lígia Diniz, ela perguntou, eu vi que você falou romance, mas não é um ensaio, não é uma autobiografia? A pergunta dela foi mais legal do que isso até, era uma pergunta mesmo instigante do tipo, mas por que romance, né? De fato, o que eu li ali era uma espécie de relato autobiográfico com um pouco de pesquisa sobre o tema que está me interessando. E eu falei, não, mas eu quero romance, porque eu quero estar no estado de romance e eu quero também que as pessoas tenham essa expectativa, um romance, né? Um romance sempre gera uma vontade de, poxa, o que será que vai ter, né? Ele tem essa força ainda, e essa força eu acho que tem que ser aproveitada, né? Eu acho que nesse sentido ela é uma força que tem que nos mover. Depois, o que vai ser mesmo, sabe-se lá, né? Mas ela é uma forma que tem esse atrativo, né? Essa espécie de imã, espécie de antena, que é muito interessante, uma força sobrevivente.